Olá amiga, tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do pano, e estamos aqui para a nossa aula, tá? Do caminho de mesa. Atendendo ao pedido da amiga Gilmara, que está sempre acompanhando aqui o trabalho, então eu consegui fazer, tá? E vou compartilhar com você o meu desenvolvimento aqui para fazer esse caminho de mesa, tá? Esse não é o meu produto são os panos de prato criativos. É um produto que eu já estou acostumada a fazer há muito tempo e fazer esse caminho de mesa foi sair da minha zona de conforto, mas foi ótima experiência, vou compartilhar com vocês. Então amiga, logo após fazer o ao vivo e já mostrar esses panos que eu fiz, eu recebi muitos comentários das pessoas ansiosas para ver este trabalho, principalmente o de juta, tá? Porém, você vai ver no vídeo da aula, né, que eu mostro aqui os errinhos que deu nesse de juta, então eu reproduzi aqui nesse de tecido tricoline, tá? Mas o procedimento para você fabricar o de juta é o mesmo. Você aprendendo esse, você vai fabricar este daqui seguindo a mesma receita desse, tá bom? E daí, se você quiser fazer um conjunto de caminho de mesa com um jogo americano para fazer de repente um jantar temático, um almoço, como você vai ver aí nas fotos, então é você repetir o mesmo processo que você vai aprender para um jogo americano, e daí você vai ter sua mesa linda, tá? Para reunir a família, os amigos, ou ainda para você vender, né? Gerar aquela renda extra para você. Espero muito que vocês gostem e já peço, né, que curta, comente, né? Deixe o seu comentário, o que você achou, e também compartilhe, amiga. Então vamos à aula. Então, amiga, nesse caminho de mesa eu cortei 1 metro, tá? Por 50 centímetros. Eu não sei se esse é uma medida padrão. Eu medi na minha mesa e decidi usar essa medida. Para as bordas, eu usei 50 centímetros, né, para os lados, e por 8 centímetros, porque após 8 centímetros, após a gente usar mais ou menos 1 centímetro de cada lado, ela vai ficar um pouco mais fina. Então, você pode aumentar ou diminuir, fazer da forma como você quiser. O importante é você aprender a montar essa base, né? E daí você depois vai dando as medidas que você desejar, tá? Uma outra coisa também, vou usar apenas tecido, né? Eu já vi alguns caminhos de mesa desses que normalmente eles querem fazer um pouquinho mais durinho. Você pode colocar uma manta, né, pra ficar mais durinho, mas eu vou fazer realmente somente com tecido mesmo. Eu particularmente eu gosto mais de tecido puro, que eu acho mais fácil pra limpar, tá? Aqui nós temos a de juta. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que deram errado, e até deixo, amiga, propositalmente errado. Aqui eu errei mesmo, tá? Errei feio. Olha que coisa feia, que acabamento. Porque através do erro a gente vai descobrir como fazer a maneira certa. E daí, após ter feito isso, ter visto que ficou muito ruim e querer colocar essa barrinha aqui, nada dava certo, então fui botar a cabeça pra pensar, pra gente descobrir como fazer isso aqui da maneira perfeita, tá? Que fique tudo bem bonitinho e, enfim, que a gente consiga ter uma peça bonita e bem feita. Se você, amiga, tem prática com patchwork, né? Então pra você vai ser fácil fazer os cantos. Eu não tenho prática. Eu não sou uma expert, tá? Mas eu tento, não tenho medo de tentar e, né, conhecer coisas novas e tá repassando aqui a experiência, né, que eu consegui através de, né, tentar. Então, o que acontece? Se você também tiver uma base de corte, ótimo. Eu não tenho uma base de corte. Daí eu fiquei pensando como fazer esses cantinhos e até vi uma aula, né, que a moça muito facilmente vinha aqui, virava, ela ensinou como fazer a viradinha, tudo muito perfeito, dela saiu tudo certinho, né? Mas o meu não saiu, saiu feio daquele jeito como você viu. Então fiquei a pensar de que forma, não tendo uma base, como eu poderia fazer isso aqui. Então eu lembrei quando eu fiz o curso de corte e acabamento, né? A professora explicou sobre esta régua, que inclusive eu falando com meu esposo, quero minha régua, cadê? E isso aqui não é régua, é um papel. Eu já vou te explicar por que desse papel. E daí eu lembrei que aqui essa quina a gente poderia usar como se a gente fosse cortar um viés para roupas, né? Ou até mesmo para fazer esse tipo de trabalho, né? Você cortar enviesado. Então eu lembrei
que isso aqui vai me dar o corte perfeito que eu preciso pra gente conseguir fazer o canto. Eu testei, tá? Você vai ver que aqui é um pedaço de tecido comum mesmo, só pra eu tentar fazer. Então, pela segunda vez que eu fiz, eu acredito que isso aqui tá aceitável. E conforme a prática, né, você vai ver a diferença aqui. Conforme você for praticando, olha a diferença, amiga. Então, esse aqui foi o primeiro que eu fiz de qualquer jeito. E daí, aqui já foi usando a régua, tá? E daí eu acredito que consegui algo aceitável. Então, conforme for praticando, cada vez a gente fica melhor, né? E esse daqui, logicamente, né, que eu vou desmanchar. Eu falando, como eu disse, né, da minha régua, da minha suposta régua. O que eu falei? Meu esposo disse, eu vou lá buscar pra você umas réguas, que isso aí não é régua, é papel. Não, tudo bem, é papel. Mas o que eu vejo desse papel, amiga? Se eu não tenho no momento a régua, não tenho a base de corte, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem fazer o meu trabalho porque eu não tenho? Então essa foi uma solução que eu encontrei, né, botei a cabeça pra pensar e imprimi no papel mais grossinho e daí eu tenho como resolver o meu problema agora. Então eu vou ganhar as réguas, mas enquanto não tenho réguas eu vou usar o papel, então a gente vai dando um jeito, né? Se você não tem base, não tem régua, enfim, então você tem como imprimir e usar isso aqui pra gente fazer o nosso canto, tá bom? Então, se você tiver a base de corte também, você pode usar o cortador circular, né? Porque aí vai facilitar ainda mais o seu trabalho, tá? Esse cortador você encontra no site ameninadopano.com.br ou então em qualquer outra loja, tá? Se você desejar trabalhar com mais constante, né? Com esse tipo de trabalho aqui, então é bom você ter um cortador circular e também a base, tá bom? Então, amiga, isso aqui também tem a função, tá? De esquadro. É um esquadro. Eu sou meio dificilzinho com a matemática, tá? Perdoa, mas aí se você for comprar, você vai na papelaria, né? E daí você vai pedir uma régua ou esquadro de 40, acho que chama 45 e 90 graus. Eu não entendo bem dessas coisas, mas eu sei que é a função que ela faz aqui. Então, amiga, você vê que aqui este é o canto certo. Por que aquele meu outro de juta não estava dando certo? Porque eu simplesmente achava que podia ser aqui, e com a régua aqui, né, com o esquadro, a gente tem a exatidão. Digamos que a gente vem aqui, isso aqui não esteja bem cortado, né? Então, vai estar passando aqui e não vai dar exato, mas aqui dá exato, tá? Por isso que é bom você fazer esse trabalho. Então, pra gente conseguir o canto perfeito aqui, amiga, o que a gente vai fazer? A gente vai encostar aqui, tá? Vamos encostar. O ideal é que esteja tudo bem cortado. Como eu falei, quando corta-se com a tesoura, sempre fica ruinzinho. Então, se você usar o cortador circular, vai sair perfeito. Porém, você tem que ter a base também, tá? Vai procurar aqui, né, esquadrar certinho, tá? E vai marcar. Então, a gente sabe que esse tem que vir assim, vai ser aqui, estando tudo perfeito aqui do lado. Então, aqui, ó, é aqui que a gente vai fazer a emenda, tá bom? Então, querida, coloquei aqui, tá? Enquadrei. O que eu vou fazer? Vou virar aqui e vou fazer um vinco, porque eu sei que aqui que vai ficar a minha costura, tá? Então, amiga, eu marquei aqui, ó, virei e marquei mais ou menos 1 centímetro de margem, tá? De tecido que a gente vai deixar. A gente vai costurar exatamente aqui onde a gente vincou, tá? Se você quiser dar uma marcadinha também, tentar dar uma marcadinha aqui, você pode, porque a gente vai juntar um lado e outro, tá? E daí, aqui só pra gente saber que tem que deixar uma margenzinha, tá bom? Então, a gente vai repetir a mesma coisa do lado de cá. A gente vai enquadrar lá onde a gente precisa e vamos repetir o mesmo processo aqui, para que na hora que a gente costurar, a gente obter o mesmo resultado, tá bom? Então, você tem que deixar todas as faixas iguais. Você percebe que aqui, ó, tem uma diferença? Se eu deixar isso desta forma aqui, quando eu for fazer lá os cantos, vai já me dar trabalho, tá bom? Então, antes de você começar, confere todas as faixas. Eu tô usando 4 faixas aqui. Daí, você confere as faixas para que estejam todas padrão. Então, amiga, já fiz aqui a segunda parte, tá? Agora, nós iremos costurar aqui, ó, essas duas,
tá? Então eu vou tentar. Vamos tentar. Lembre, amiga, que a gente marcou aqui, mas na hora de você costurar, você vai costurar o direito com o direito. Então vai ser esse daqui com, senão aqui, se você costurar dessa forma, não vai dar certo. Com o outro lado aqui, para daí na hora que a gente virar, ele fazer o nosso joguinho aqui que a gente precisa, tá? Então vamos costurar. Então, querida, já constatei que este lado ficou certinho, né? O que nós iremos fazer agora? Eu estendi, tá? Na mesa, tudo, porque agora eu vou marcar todos os cantos, né? A gente vai repetir todo o processo que a gente fez, tá? Em todos os cantos e em seguida nós iremos costurar. Então, amiga, já marquei os lados, tá? Todos, marcadinho. Então, amigo, o que nós iremos fazer, né? Nós teremos que virar aqui, porque nós iremos costurar o direito com o direito. Já marcamos. Aqui na margenzinha, você vai perceber que quando você colocar um por cima do outro, você não vai ver a parte de baixo. Então, o que eu fiz que facilitou aqui pra mim? Virei, deixa eu ver, tá vendo como confunde? Porque tem a linha aqui, aqui, isso. Eu fiz um piquezinho, porque quando eu colocar esse por cima do outro, eu vou ver a parte de baixo, né? Quem que vai ficar onde. Pronto. E faz outro piquezinho. Então, querida, para que você entenda bem, tá? A gente agora vai costurar. Essa linha que a gente passou o lápis aqui é a linha da margem, não é a linha da costura, tá? Aqui onde eu fiz o pique. E daí, ó, a gente vai encontrar um com o outro pique aqui, ó, onde a gente vai costurar agora, tá bom? Então vamos pra máquina. Então, amiga, já está aqui, ó, direito com direito, tá? Aí a gente vai se certificar se tá tudo certinho aqui e aqui na frente, daí agora nós iremos costurar. Lembrando, amiga, que quando chegar no final, você vai certificar se essa é a parte de dentro, correto? Você não vai costurar até o fim aqui, porque nós teremos que deixar uma margem para virar depois e dar o acabamento final, tá bom? Então a gente vai dar retrocesso aqui e deixar uma margenzinha. Feito isso, você vai verificar aqui se deu tudo certinho. Se você quiser constatar lá em cima, você pode, em cima do tecido, mas aqui eu já vou cortar direto. Tá? Aí a gente vai cortar aqui e deixar naquela margem, né, que a gente já tinha riscado antes, mais ou menos um dedinho. E na sequência eu vou costurar o restante dos lados. Passei ferro abrindo as costuras e também deixei 1 centímetro mais ou menos, olha aqui, que é pra gente fazer o acabamento final. Dobrando, né? E depois passando uma costurinha aqui pra fazer o novo acabamento. Agora, amiga, a gente vai costurar, tá? Essa barrinha no tecido. Você vai colocar o direito do barrado, tá? Desse barradinho, com o avesso do tecido, ok? E aí a gente vai costurar. Se você quiser marcar aqui com alfinete, no caso prender, será ótimo, porque daí vai ficar todos os cantos certinho, tá? Então, você vai ter o direito do barrado com o avesso, correto? Do tecido. E lembrando, amiga, que quando você começar a costurar, você sempre tem que começar aqui no meio da costura, para que fique perfeito, ok? Quando você chegar daqui pra cá, por exemplo, para com a agulha aqui no meio, levanta, né, o pé, e daí gira, costura de 1 centímetro mais ou menos, tá? Porque em seguida a gente costurou, a gente vai desvirar isso aqui, né? E daí ele já vai ficar aqui por cima. Vamos fazer na prática. Então, amiga, já comecei a costurar. É importante você fazer todo o enquadramento, deixar as costuras abertinhas. Se você quiser até colocar alfinete, né? Coloquei uma agulha ali para que conforme você vá costurando, né, o quadro fique todo ajustadinho, ó, com as partezinhas abertas, porque daí na hora que você desvirar para fazer o acabamento vai ficar mais fácil.
Então, querida, eu já tô chegando já na outra parte, tá? E daí eu tô percebendo que realmente ficou tudo ajustadinho. Então, na hora de você costurar, você já vai tendo este cuidado para que na hora que você desvirar já esteja tudo no ponto de acabamento. Então lembra que essa parte nós teremos que parar com a costurinha, com a agulha aqui no meio da costura. Pronto, paramos. Virar. Aí daí você vai ajustar aqui, está tudo ok, tá? Então, amiga, já foi costurado a toda volta, tá? E daí aqui a gente vai tirar aquela pontinha que fica, porque agora nós iremos desvirar. Pronto, lindona. Então agora viramos aqui, mas você vai perceber que devido às costuras ele vai ficar um pouquinho... não vai se ajustar. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar ferro nele todinho, abrindo as costuras. Vamos passar ferro tudinho, tá? A gente vai tentar abrir o máximo as costuras. E daí a gente já vai virando e passando também o ferro pra fazer um vinco aqui nessa bainha, tá? Lembra que eu pedi pra você deixar aqui 1 centímetro, ó? Então essa aberturinha aqui, então nessa aberturinha aqui a gente já vai passar o ferro pra abrir essa costura, tá? E ajustar o nosso caminho de mesa. E em seguida a gente já vai passar o ferro aqui também, porque daí a gente já prepara pra fazer o acabamento final, ok? Então vamos lá. Então, amiga, já passei o ferro, tá? Passei o ferro nele todo pra ajustar. E também aqui nas bordinhas, tá? Se você quiser aproveitar pra colocar acabamentos como um bordadinho assim, por exemplo, ou ainda uma rendinha, você pode ficar à vontade, tá bom, amiga? Então, esse daqui eu vou finalizar agora com uma costurinha aqui nele todo, para que a gente possa finalizar. Mas aí você pode usar a sua criatividade se você desejar colocar um viés. Então, só para dar exemplo, ó, por exemplo, um viés, você pode colocar, esse aqui tá muito grande, você pode usar o menor, tá? Mas só para você ter uma ideia. Você pode também, se você quiser usar uma cianinha, qualquer acabamento que você quiser acrescentar aqui, você pode. Então daí você já teve uma noção de como formar esta base e daí, conforme a sua criatividade, você vai colocando outros aviamentos. Então vamos finalizar. Então, amiga, eu tô passando já a costura, tá? Você vai ver aqui. Ó, já passei a costura. E daí eu tô usando um pé calcador, tá? Que é de apregar zíper, tá? Ele tem um lado só. Geralmente é o par, né? São as duas peças. Digamos que você vai pregar um lado do zíper, você usa esse. E daí o outro lado, né? Você vê que só tem um lado e daí a agulha passa ali no meiozinho. Então eu tô usando um dos lados, tá? E daí eu tô conseguindo ter uma costura bem retinha, né, e perfeita na medida do possível. Talvez com a outra, né, normal que eu uso aqui, é essa daqui, talvez com essa eu não conseguiria ter essa costura retinha. Então eu tô fazendo bem devagarinho o processo
E daí tá saindo tudo bem retinho. Você que tem máquina doméstica, geralmente nas máquinas domésticas tem as mudanças ali no disco, né? Que te dá a chance de fazer alguns pontos bonitinhos de bordado. Então você também pode usar esses pontos, vai ficar bem legal. Então, amiga, ficou pronto o nosso caminho de mesa, tá? Eu não troquei a cor da linha, tá? Aqui é o fundo, mas quando você for fazer, você pode trocar, que aí vai ficar tudo bonitinho. Um acabamento na borda, que você pode usar uma rendinha, você pode colocar o acabamento que você quiser para deixar ainda mais bonito o seu caminho de mesa, tá? Daí o cantinho, eu considero que ficou aceitável. Bom, amiga, espero que você tenha gostado, tá? Aguardo aqui seus comentários, que você curta, que você compartilhe e nos encontraremos no próximo vídeo.